Boa tarde, então vamos começar o módulo 3 de 6 módulos. Esse módulo, a apresentação vai ser sobre deficiência intelectual. Meu nome é Carolina Fischinger Moura de Souza, eu sou médica geneticista do Hospital de Clínicas de Porto Alegre, trabalho basicamente com doenças metabólicas hereditárias e também com genética geral. Minha formação é mestrado e doutorado pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, com bastante experiência já há mais de 15 anos no acompanhamento de pacientes com doenças genéticas. Então, a aula de hoje vai ser sobre deficiência intelectual. Vou começar falando um pouco dos conceitos, as causas, etiologia, classificação, como investigar e como tratar. Então, inicialmente o conceito de deficiência intelectual, que eu vou utilizar o termo retardo mental. Então, a deficiência mental é uma condição complexa. O seu diagnóstico envolve a compreensão combinada de 4 grupos de fatores etiológicos, que a gente pode considerar como sendo biomédicos, comportamentais, sociais e educacionais. É uma condição muito frequente, que afeta de 1 a 10% da população. Há artigos, dependendo da população estudada, a gente pode ter uma frequência de 10%. A grande maioria, em média, 3% da população é afetada pelo retardo mental. Há um alto impacto sobre o indivíduo, a família e a sociedade. É a terceira condição neurológica mais frequente na infância, após a paralisia cerebral e a epilepsia. A definição do diagnóstico é um grande desafio, considerando a grande variabilidade de causas e a extensa investigação, e, além disso, a investigação do retardo mental ainda tem um custo elevado na nossa população. Então, conforme eu havia comentado, né, as causas do retardo mental são multifatoriais, ou seja, nós temos causas puramente ambientais, temos causas puramente genéticas e temos causas em que a gente vai ter uma união entre a genética e o ambiente. Nesse caso, consideramos essas causas como sendo multifatoriais. A gente sabe que com o passar do tempo e o desenvolvimento de novas tecnologias, há uma forte tendência a gente identificar cada vez mais causas genéticas para o retardo, para a deficiência mental. Por hora, a gente sabe que o maior número de casos, as causas são multifatoriais, ou seja, não são nem exclusivamente genéticas e nem exclusivamente ambientais. São um conjunto desses dois fatores. Então, qual é o conceito de como a gente deve definir a deficiência mental? Quando ocorre um prejuízo significativo da cognição e das funções adaptativas. A gente pode classificar em deficiência mental leve, com um QI de 55 a 70, moderada, quando a gente tem um QI através de testes de VISC e outros testes de detecção de capacidade mental. Quando ela é moderada, vai de 35 a 40 ou de 50 a 55. Grave de 20 a 25 ou de 35 a 40. E profunda, abaixo de 20. A gente sabe também que existe uma prevalência maior de deficiência mental afetando meninos em relação à frequência que afeta meninas. A frequência é em torno de 1,5 para 1. Por que isso? Vou mostrar aqui agora, com as flechinhas, o nosso cromossomo X, em que a gente tem uma série de genes que se associam a retardo mental. São genes que se associam a síndromes específicas associadas ao retardo mental. Então, há genes no cromossomo X, que são genes associados ao retardo mental. Se a gente for observar com mais detalhes nesse cromossomo X, a gente tem o gene CDKL5, que é associado a retardo mental e epilepsia. Temos o gene MECP2, mais na ponta do cromossomo 5, que é associado
a síndrome de Rett. Temos no cromossomo X também os genes para a síndrome do X frágil e outras doenças ligadas ao cromossomo X. Então, pela genética, esses genes que são ligados ao cromossomo X, eles normalmente têm uma expressão mais atenuada em meninas, porque elas têm 2X, e a tendência natural é inativar um X, que é o X defeituoso, e permanecer a experiência do X normal. Enquanto nos meninos eles são XY, e há sempre expressão desses genes associados ao cromossomo X. Vamos então passar então para o próximo slide. Por que a gente deve investigar as síndromes e investigar o retardo mental? A gente tem que procurar respostas para as famílias. Somente o conhecimento da causa vai poder estabelecer o risco de recorrência da patologia associada ao retardo mental, estabelecer o prognóstico daquele indivíduo, se é uma patologia de nascença ou é uma patologia neurodegenerativa, organizar testes laboratoriais adequados para evitar avaliações desnecessárias e de alto custo, iniciar um tratamento adequado e referendar a família para grupos de apoio e de suporte, quando, por exemplo, identificamos alguma síndrome genética específica para este caso, para um caso de retardo mental. Então, a investigação é extremamente importante. Para os familiares, é importante ter as respostas quanto à causa, como isso aconteceu, quais são as complicações médicas associadas, se há algum tipo de tratamento específico, a gente vai ver algumas patologias de deficiência mental, em que o tratamento pode ser apenas dietético, então a justificativa da investigação se dá porque o tratamento pode ser um tratamento eficaz e de baixo custo. Para as famílias ainda, quais são as expectativas em relação àquele indivíduo com deficiência mental? O que acontecerá com os próximos filhos? Essa questão pode ser prevenida e quais os recursos de suporte estão disponíveis? Para os profissionais que atendem uma criança, um indivíduo com deficiência mental, é importante a clarificação da etiologia, causa, prognóstico, mecanismos genéticos, riscos de recorrência. Evitar exames desnecessários, por exemplo, fazer várias tomografias no indivíduo, pode ter alto custo isto, e sem que tenha grandes benefícios. Informar sobre o manejo e suporte à família, referendar para protocolos de tratamento específico e com manejo de casos apropriados. A avaliação genética, então, como que ela deve ser feita neste caso? É muito importante a história, os dados pré-natais e perinatais, em detalhado. Por exemplo, dados sobre o nascimento, condições de nascimento, se houve ou não algum grau de anóxia. É importante também a construção do heredograma de 3 gerações, em que a gente faz o desenho do pai, da mãe, do número de filhos, dos avós, dos irmãos da mãe, dos irmãos do pai, identificando outros indivíduos na família com retardo mental. O exame físico desmorfológico detalhado, com todas as medidas antropométricas, são de fundamental importância, pois nós podemos identificar, por exemplo, indivíduos de alta estatura, baixa estatura, às vezes é uma baixa estatura já pré-natal, que poderia então se enquadrar em um quadro sindrômico. Os exames complementares da avaliação genética requerem realmente uma avaliação mais detalhada, que deve ser feita pelo geneticista. O paciente deve ser referendado quando a gente tiver um histórico compatível de outros casos na família com retardo mental, que se identifique através da história, da construção do heredograma, ou quando houver sinais dismorfológicos associados. Os estudos, por exemplo, do cariótipo, o estudo da pesquisa de microalterações genéticas, análise do FISH, exames de imagem, uma ressonância de encéfalo, testes metabólicos, como erros inatos do metabolismo, e testes endocrinológicos são importantes. A gente sabe que há fatores de risco somente associados ao retardo mental. Esses fatores de risco, então, eu listo abaixo,
são baixo peso ao nascer, baixo nível educacional familiar, idade materna avançada e múltiplas gestações. Por si só, esses critérios descritos já são critérios que estão associados a um risco maior ao retardo mental. O baixo peso ao nascer, muitas vezes, pode ser por questões próprias do bebê, por exemplo, há muitas síndromes genéticas em que está associado o baixo peso, e também, por exemplo, se é uma mãe com tabagismo, que pode conferir, então, um baixo peso ao nascimento e uma hipooxigenação do feto, levando a um comprometimento do desenvolvimento cognitivo. Então, como eu falei lá no início da aula, as principais causas, fatores ambientais, por exemplo, os teratogênicos, né, de causas, uso de alguma determinada medicação ou agente tóxico para gestação, prematuridade e anóxia, asfixia perinatal. Nós temos, então, 1/3 dos fatores como sendo ambientais e 2/3 dos fatores como sendo genéticos. Entre os genéticos, nós vamos ter aqueles que são herdados e aqueles que ocorrem de forma esporádica. Se a gente for ver alguns estudos a respeito da prevalência do retardo mental, nós vamos identificar, então, aqui nessa tabela, observando a tabela, vamos ver que ainda em torno de 30% a 50% das causas são desconhecidas. A gente tem, então, anormalidades associadas à alteração dos cromossomos, que pode ser de 4% a 28%, dependendo da população que é estudada. Se nós pegamos uma população geral de retardo mental, a gente vai ter uma prevalência mais baixa. Se nós pegamos, por exemplo, uma população de alto risco, por exemplo, dentro de uma instituição de atendimento à deficiência mental, como uma APAE, nós vamos encontrar uma prevalência mais alta, até em torno de 28%. Síndromes genéticas conhecidas, condições monogênicas conhecidas, anomalias da formação do sistema nervoso central, complicações da prematuridade, causas teratogênicas, por exemplo, álcool fetal, cultural familiar, síndromes monogênicas únicas e causas metabólicas, que a gente chama de erros inatos do metabolismo, que vocês terão uma aula apropriada sobre este tema. Então, vamos começar a abordar, então, quais são os principais fatores ambientais associados à deficiência mental. Destacamos como principal fator ambiental subdiagnosticado em nosso meio a síndrome do álcool fetal. A gente tem a embriopatia do álcool fetal, em que a gente pode observar as crianças com atraso do desenvolvimento e algumas dismorfias faciais, ou seja, são traços da face que nos levam a pensar que essa criança é sindrômica. Por exemplo, como nessa foto apresentada aqui, as fendas oculares estreitas, o hipertelorismo, ou seja, a distância aumentada entre um olhinho e outro, a raiz nasal baixa, né, a narina antevertida, os lábios afilados e o apagamento da região entre o nariz e a boca, que é o filtro nasal apagado. A síndrome completa, que é o que a gente está vendo aqui, é um pouco mais rara, normalmente presente em apenas 30% das gestantes que ingerem grandes quantidades de álcool. E é caracterizada, então, pelo retardo mental, a microcefalia, o retardo de crescimento pré e pós-natal e essas dismorfias que eu já havia descrito. Normalmente, essa síndrome está presente somente em filhos de gestantes etilistas, mas a gente sabe que não existe uma dose segura e adequada na gestação. O preconizado é não ingerir nenhuma dose de bebida alcoólica durante a gestação, porque apesar de muitos casos não ter a embriopatia completa, como identificado aqui nessa figura, nós podemos ter o retardo mental ou síndromes de hiperatividade associada à baixa ingestão de álcool durante a gestação. E normalmente essa informação é negada pela paciente. Não há informação adequada a respeito do uso de álcool. E pequenas doses, tipo 1 copo de cerveja ou 2 copos de cerveja durante o final de semana, são omitidas de uma anamnese.
Então, essa pergunta normalmente tem que ser feita de uma forma mais dirigida para uma gestante que tem um filho com retardo de crescimento, microcefalia e face característica, ou mesmo para uma criança com quadro de déficit de crescimento e hiperatividade. Então, aqui a gente vê de uma forma mais detalhada que pode auxiliar, então, a cabeça pequena, a raiz nasal baixa, a face plana, o filtro nasal apagado e o déficit de crescimento. Os casos mais graves podem, inclusive, apresentar cardiopatia e anomalias renais. Qual é o efeito do álcool sobre o sistema nervoso? Interfere no processo da maturação do neurônio, interfere na migração das células e na mielinização, interfere na adesão celular, nas membranas celulares, na produção ou resposta de fatores que regulam o crescimento e divisão celular, no cálcio e na produção de radicais livres. Então, qualquer dose de álcool pode levar à interferência da formação do sistema nervoso central, independente do período da gestação e a dosagem. Aqui a gente tem um slide que demonstra um pouco mais nitidamente onde é que são as áreas do cérebro afetadas pelo álcool. Normalmente crianças que têm a síndrome de álcool fetal ou o espectro de álcool fetal, que são as doses menores e não a síndrome completa, tem a alteração de região frontal e de cerebelo, levando então a alterações da memória e uma agitação psicomotora muito significativa. Outro exemplo muito interessante descrito neste caso é a fenilcetonúria materna. A fenilcetonúria é uma doença genética metabólica detectada através do teste do pezinho, em que a gente identifica os bebês afetados com fenilalanina aumentada. Nós sabemos que as mulheres com fenilcetonúria ou com hiperfenilalanemia, por exemplo, mulheres que têm níveis elevados de fenilalanina no sangue, quando elas gestam, elas podem ter filhos com retardo mental, com microcefalia e com malformações cerebrais e cardíacas. Neste caso, a gente está identificando, então, uma mãe que é portadora de fenilcetonúria, uma forma leve de fenilcetonúria, que foi detectada pelo teste do pezinho, e essa paciente escapou do tratamento do programa de triagem, pois ela não desejava se tratar ou fazer dieta específica. Ela tem um comprometimento leve das suas funções cognitivas, mas o que aconteceu foi que ela engravidou e teve 2 filhos. Ambos os filhos têm retardo de desenvolvimento, retardo mental, microcefalia e cardiopatia. 100% dos filhos dessa gestante que possuem níveis de fenilalanina aumentados vão ter risco de ter retardo mental, porque a fenilalanina circulante no sangue materno, ela é teratogênica para os bebês. Então, todos os filhos dessa gestante terão algum comprometimento cognitivo. Então, se a gente tem, por exemplo, numa família em que todos têm retardo mental, é importante a investigação da fenilcetonúria materna. Mesmo níveis de fenilalanina um pouco elevadas no sangue materno podem causar essa alteração genética. Então, agora a gente deu 2 exemplos de causas ambientais para o retardo mental. Vamos agora falar de causas genéticas. Vamos dividir em 2 grupos, o hereditário e o esporádico. O hereditário a gente vai classificar como as síndromes monogênicas causadas por apenas uma mutação genética, um gene. Nesse caso, nós temos as síndromes de padrão de herança dominante, quando passa de pai para filho, as recessivas, quando os pais são portadores e passam para seus filhos, as ligadas ao X e as mitocondriais. Vou exemplificar logo adiante um de cada padrão de herança. A frequência dessas síndromes são em 10 para cada 10 mil recém-nascidos. As cromossômicas, as mais clássicas, são a síndrome de Down, a trissomia do cromossomo 18, a trissomia do cromossomo 13. E as estruturais são a falta de algum pedacinho envolvendo outros cromossomos. Por exemplo, o 4, o 9, que são síndromes mais comuns. E as multifatoriais, que estão associadas a vários genes de predisposição, quando exposto a algum fator de risco ambiental, a síndrome aparece.
Vamos falar então das monogênicas. Neste caso, eu apresento para vocês um heredograma em que a gente vai ter um padrão de herança claramente dominante. Nós temos os indivíduos marcados em azul, eles são portadores de uma patologia genética. Neste caso, a patologia se apresenta com manchas café com leite, com epilepsia, com retardo mental e tumores cerebrais. Esta patologia é classicamente conhecida como sendo a neurofibromatose tipo 1. A mutação está localizada no gene, no cromossomo 17, no gene chamado NF1. É uma doença monogênica, ou seja, de um gene, em que a doença passa de pai para filho, os pais são portadores. Ou seja, a penetrância ela é completa, quem tem a doença, quem tem a mutação genética vai ter a expressão desta mutação. A expressividade sim pode ser variada. Nos pais, nós podemos ter, por exemplo, como está aquela primeira figura, em que a gente tem vários nódulos na pele, que são os neurofibromas. E na filha, a gente pode ter apenas a escoliose e o retardo mental, que pode ser de leve a moderado. Neste caso, para fazer o diagnóstico, a gente não precisa de nenhum exame genético. O diagnóstico ele é apenas clínico. A gente tem um indivíduo que vem avaliar por deficiência mental, e nós temos, então, algumas manchas na pele, café com leite, podem haver os nódulos, os neurofibromas. Nós vamos precisar de uma avaliação oftalmológica identificando os nódulos de Lynch, e vamos precisar, muitas vezes, de um exame de imagem tentando identificar tumores cerebrais que podem estar associados a esse retardo de desenvolvimento. Esse retardo pode ser de leve a moderado. Alguns pacientes podem ter nódulos mais significativos no cérebro e o retardo pode ser mais grave. O diagnóstico da neurofibromatose, ele é clínico. A esclerose tuberosa é outra doença monogênica, causada por apenas um gene. O gene é o TSC2. Também é uma síndrome neurocutânea de envolvimento multissistêmico. Nós vamos identificar essas manchas esbranquiçadas na pele, chamadas de manchas hipocrômicas. Nas unhas, nós vamos identificar os fibromas unguiais. Nódulos na tomografia, calcificações intracerebrais e a mutação é no gene TSC2. O retardo mental é muito prevalente nessa patologia, e essa patologia também tem uma prevalência alta na população. Associa-se geralmente ao retardo mental e à epilepsia. Quando a gente identifica uma criança com essas alterações genéticas, nós devemos investigar o pai e a mãe para essas mesmas alterações de pele, essas manchas hipocrômicas. Aqui a gente então tem outras doenças, outras síndromes genéticas que têm padrão dominante. Observando a nossa esquerda, nós temos a síndrome Cornélia de Lange, em que o diagnóstico também é clínico. As crianças têm retardo mental, deficiência mental de uma forma significativa, e aspecto sindrômico, por exemplo, a sinofre, que é a junção das sobrancelhas. A microcefalia, os olhinhos são pequenos, as narinas são antevertidas e o diagnóstico ele também é clínico. À nossa direita, vamos identificar então a síndrome de Noonan, que é uma síndrome associada a baixa estatura e o pectus, né, que é o peitinho ou de pombo ou para dentro, e o retardo de crescimento. Os pacientes podem apresentar retardo mental de leve a moderado. A grande maioria dos casos, o retardo ele é leve na síndrome de Noonan. O diagnóstico da síndrome de Noonan também deve ser feito de forma clínica. Nós não necessitamos nenhum exame laboratorial específico para fazer o diagnóstico da síndrome de Noonan. Então, eu falei, normalmente na síndrome de Noonan e na síndrome Cornélia de Lange, não identificamos o pai e a mãe afetados. Na grande maioria das vezes, os casos são esporádicos. Ou seja, a alteração é genética, mas ela não é herdada.
ela aconteceu ao acaso naquela família. E a história familiar pode ser realmente negativa. Agora eu vou citar alguns exemplos de síndromes de padrão de herança recessivo. A maioria das doenças recessivas são doenças metabólicas, como os erros inatos do metabolismo. O pai e a mãe são normais, mas eles possuem o gene alterado. E quando eles vão ter filhos, a gente então tem o risco dessas patologias aparecerem. Nesse caso, nesse heredograma, a gente então tem um casal consanguíneo que confere então um padrão de herança recessivo, em que tem 2 indivíduos afetados na família. Neste caso, o risco de recorrência passa a ser 25%. A gente vai ter uma mutação num gene, levando à deficiência de uma proteína, a diminuição de um determinado produto e um acúmulo de um substrato. Esse é o princípio básico dos erros inatos do metabolismo. A gente tem muitas síndromes metabólicas associadas aos erros inatos do metabolismo, que requer um conhecimento de alguns passos bioquímicos que muitas vezes são mais complexos, necessitando de apoio laboratorial mais especializado. A aula de erros inatos do metabolismo vocês vão ter no próximo módulo. Eu vou citar então um exemplo de um erro inato do metabolismo em que a gente tem um quadro de regressão neurológica. Então, nós temos um bebê que nasce bem, tem um comprimento normal de 53 centímetros, ele evolui então com retardo de crescimento longitudinal, um fígado que começa a ficar aumentado, com hérnia umbilical, restrição da movimentação das mãos e face grosseira. O ecocardiograma inicialmente é normal. Essa criança progride e inicia com um retardo mais significativo, a não aquisição de fala ou aquisição e perda da fala, pode apresentar crise de convulsão e inicia então com um quadro de uma face mais grosseira e alteração no peso, na estatura, aumento do volume abdominal, que é aumento do fígado de uma forma mais significativa. E o óbito se dá logo na sequência de causas cardiológicas. Essa é uma doença de depósito, é a mucopolissacaridose tipo 1, uma doença de depósito com padrão de herança autossômico recessivo. Essa é uma paciente com também uma doença de depósito, é a mucopolissacaridose tipo 3, uma menina que inicia seu desenvolvimento aparentemente normal, começa com agitação psicomotora, atraso na fala e na linguagem, os cabelos mais grossos, a face muito grosseira e um distúrbio comportamental muito grave associado ao retardo mental. Essa é a mucopolissacaridose tipo 3, que tem um quadro neurológico muito significativo e físico muito pouco significativo. A gente não identifica, então, nesta síndrome, a mucopolissacaridose tipo 3, nós não identificamos, então, a face tão grosseira, apesar de que alguns pacientes podem apresentar, mas ela é diferente da mucopolissacaridose tipo 1 e tipo 2. Agora vamos para as doenças ligadas ao cromossomo X. A gente identifica, então, um heredograma, em que temos vários homens afetados, eles estão marcados em azul e com história de óbito. A gente, então, tem uma mãe, uma mulher portadora, essa que está marcada com um pontinho preto ao meio. Então, essa mãe tinha um irmão falecido de causas desconhecidas e tem 2 filhos afetados, uma filha portadora que passa para os seus filhos homens a alteração genética. Essa caracteriza-se, então, pela síndrome do X frágil. Muitos já devem ter ouvido falar, pois essa é uma das síndromes que afeta, que leva a retardo, deficiência mental em meninos, de uma frequência bastante elevada na população, por ser uma doença ligada ao X. Então, a gente tem aqui uma face bastante característica, alongada, são meninos com o perímetro cefálico aumentado, podemos até, em alguns casos, chamar de macrocrania, as orelhas proeminentes, uma face alongada,
E são crianças que evitam fixar o olhar ou olhar para o examinador, eles escondem a face, têm uma fala taquilálica, atraso do desenvolvimento que pode ser motor em alguns casos, pode ter hipotonia nos primeiros anos de vida, uma dificuldade de aprendizado muito significativa e um QI de moderado a grave. Normalmente são meninos com hiperatividade, agitação psicomotora, e é muito importante a gente identificar a história familiar de retardo mental de outros meninos afetados. Então, 1 para 1000, a frequência da síndrome do X frágil é de 1 para 1.250 homens e 1 para 2.500 mulheres. Então, é uma frequência alta para uma patologia genética, ela é herdada, é a causa herdada de retardo mental mais comum, e 40% dos casos de retardo mental estão associados à síndrome do X frágil. Como eu já havia mencionado antes, algumas características físicas é a face longa, a orelha proeminente, a mandíbula proeminente, uma hipermobilidade, a frouxidão articular, o macroorquidismo, a gente mede através do orquidômetro, o tamanho do testículo maior do que o normal, pés chatos e o retardo mental frequente em todos os casos. A herança da síndrome do X frágil se dá através de uma mutação no gene Frachar ou Frachê, e ela acontece através de repetição de trinucleotídeos. É um número grande de repetições que se identifica no cromossomo X nesse gene do Frachar. Quando esse número de repetições ultrapassa 200, a gente então vai ter a expressão clínica da doença. A gente sabe que essas repetições CGG, elas levam a uma instabilidade do gene, levando uma instabilidade na formação de uma proteína no cérebro que causa a síndrome do X frágil. O diagnóstico ele é feito através da suspeita clínica e através do exame genético molecular. Neste caso, para a síndrome do X frágil, o cariótipo não é útil, porque ele não detecta essa fragilidade do cromossomo X. O cariótipo era realizado para diagnóstico dessa síndrome antigamente. Atualmente, a análise ela é feita através do DNA. Vou passar esse slide. Agora nós vamos chegar na síndrome de herança ligada ao X dominante. Vou falar um pouquinho da síndrome de Rett. A síndrome de Rett é causada por uma mutação do gene MECP2, também no cromossomo X. É uma síndrome muito frequente em meninas que apresentam regressão neurológica a partir dos 6 meses. São meninas que tiveram desenvolvimento normal até os 6 meses e a partir de então começaram a perder marcos do desenvolvimento, como por exemplo, iniciaram com crises convulsivas, pode acontecer de ter hipotonia, fraqueza e movimentos repetitivos das mãos, como se fossem estereotipias. Algumas meninas colocam permanentemente de forma repetida a mão na boca, outras fazem movimentos de bater palmas constantemente, e isto é considerado então uma estereotipia associada a uma não aquisição do aprendizado. São meninas que dificilmente chegam a atingir a marca, conseguir falar, e normalmente evoluem com um quadro neurológico que simula muitas vezes a paralisia cerebral. Então, a maioria são mulheres. Essa síndrome em homens, ela é incompatível com a vida, a não ser que a gente tenha uma alteração no cariótipo desses homens. Então, conforme eu já havia falado, o desenvolvimento é aparentemente normal até os 6 meses. Ocorre a desaceleração do perímetro cefálico a partir dos 3 meses, então o perímetro cefálico não cresce mais normalmente. Ocorre a regressão da linguagem, estereotipias de mãos, choro inconsolável, autismo, frequência aumentada de apneias ou hiperventilação, ataxia, que é uma instabilidade ou tremor, e crises de convulsão. Então, entre as doenças monogênicas, a gente citou os exemplos das dominantes, recessivas, ligadas ao X. Eu vou citar agora as alterações que envolvem os cromossomos.
mais classificamente a síndrome de Down, a trissomia do 18 e do 13 e algumas estruturais. As doenças cromossômicas são aquelas que ocorrem por alteração envolvendo o número de cromossomos ou a formação deles. A incidência é em torno de 7 para cada 1.000 habitantes, contribui também com a maioria dos abortos espontâneos até o 3º trimestre. Classicamente, então, a gente tem a trissomia do cromossomo 21, que é associada a síndromes de retardo mental, tem um aspecto característico que a gente conhece e tem mais familiaridade. Na trissomia do cromossomo 21, a gente então vai ter a hipotonia como primeira manifestação, o atraso global do desenvolvimento, que envolve aspectos tanto de aprendizado quanto aspectos motores. As crianças devem ser encaminhadas adequadamente para uma avaliação e estimulação global de seu desenvolvimento. Aqui a gente tem, desculpa estar mal ali, não é um slide de síndrome de Down, e sim a síndrome de George. É uma síndrome um pouco mais sutil, muito frequente na população e certamente subdiagnosticada. Nessa síndrome a gente vê algumas dismorfias faciais, por exemplo, a gente tem a narina divertida, os lábios um pouquinho mais grossos. São crianças que têm uma imunodeficiência, elas têm muitas infecções de repetição, que envolvem otites, amigdalites, podem ter alteração do cálcio baixo, uma incompetência velofaríngea, anormalidades renais, ósseas, comportamentais e psiquiátricas, além da hiperatividade, agitação psicomotora. Essa síndrome se associa muito a malformações cardíacas. Contudo, há muitos casos em que a gente pode identificar apenas o retardo mental, a baixa estatura, sem que a cardiopatia esteja presente. Cada vez mais, com a possibilidade de exames mais especializados, nós conseguimos identificar essa síndrome em pacientes sem alterações no coração. Vamos então para síndromes de padrão multifatorial, ou seja, são causados tanto por causas genéticas quanto ambientais. Talvez no módulo anterior tenha sido falado das alterações associadas à espinha bífida e às malformações do fechamento do tubo neural em vários níveis. As doenças de fechamento do tubo neural são consideradas multifatoriais. Por quê? Porque há genes de predisposição, por exemplo, mutações do gene da metileno tetraidrofolato redutase, associado a uma baixa ingestão de ácido fólico. A doença, então, as mulheres podem ter a predisposição, só que ela só vai se manifestar se houver a baixa ingestão de ácido fólico. Então, a gente tem um exemplo aqui com essas alterações de formação do sistema nervoso central envolvendo vários níveis. Muitas vezes, essas alterações podem ser sutis, levando apenas o retardo mental. Vamos chegar, então, no autismo, que sabemos claramente que são alterações que podem ou não estar associadas à deficiência mental. Grande maioria das crianças com autismo apresentam algum comprometimento de função cognitiva, seja da fala ou do desenvolvimento cognitivo. Cada caso deve ser testado para se identificar as áreas de pior desempenho. 95% das crianças com autismo tem como sendo uma causa idiopática, ou seja, se não há uma causa genética específica. E 5% as causas são genéticas bem específicas. Por exemplo, conforme eu falei, a gente pode ter um autismo por uma mãe que ingeriu algum tipo de substância não lícita durante a gestação e ter levado a um dano do desenvolvimento cerebral. Ou uma criança com autismo por uma alteração genética, como, por exemplo, a síndrome do X frágil. Mas a grande maioria do autismo, ele é de causa multifatorial, ou seja, há uma interação de genes de predisposição, alterações comportamentais e alterações ambientais que muitas vezes ainda desconhecemos. Como investigar o retardo mental?
Então, a investigação, a avaliação clínica do paciente é muito importante, de uma forma bastante detalhada. A história é bastante importante, identificando fatores de risco dentro daquela própria família. Os exames laboratoriais básicos, como hemograma, eletrólitos, função renal, função hepática, o ácido lático, a amônia, quando for possível, a CPK, que é a enzima muscular, cálcio, fósforo, glicemias, provas hepáticas, função hepática, na verdade, né? E o TSH, não havia sido mencionado aqui, são bastante importantes na investigação de uma criança com retardo mental. Esses são exames laboratoriais gerais. Os específicos envolvem, então, uma análise específica um pouco mais detalhada, que é o cariótipo, que é o exame da constituição genética, e estudos para identificar pequenas alterações genéticas que o cariótipo deixa passar. O screening para X frágil, que é a mutação específica para X frágil, e os genes da síndrome de Rett em meninos. A investigação metabólica, que é endocrinológica ou para eosinatos do metabolismo. O exame de imagem é fundamental na investigação do retardo mental. Preferencialmente a ressonância. A ressonância dá uma ideia melhor da formação da mielina em relação à tomografia. Apesar de ser um exame de maior custo, ele é um exame, do ponto de vista técnico, mais eficaz para a investigação do retardo mental, principalmente para pequenas malformações que não são identificadas na tomografia. Os exames de função, como eletroencefalograma, também são importantes para identificar alguma alteração de função. Então, como que a gente pode proceder? Uma investigação. A gente tem uma história de uma criança que vem para investigar retardo, deficiência mental, tem algumas estereotipias, tem algumas alterações de face que sugerem alguma síndrome. Inicia-se, então, a história, se obtém a história. Então, neste caso, o retardo mental, a microcefalia, o período cefálico diminuído, a epilepsia, cardiopatia e algumas dismorfias. Inicia-se, então, a investigação através do cariótipo. E o cariótipo, então, ele passa a ser um exame já diagnóstico, em que se identifica a alteração envolvendo o cromossomo 5. Neste caso, essa investigação está encerrada. Se identifica, então, a síndrome dos 5P-. A partir de então, o aconselhamento genético do casal deve ser realizado. Este é um outro exemplo de um menino que tem um retardo mental leve a moderado, crises de ansiedade, hipermobilidade articular, uma fase característica e alta habilidade de linguagem e musicalização. É um menino que entra e conversa bastante, mas tem uma dificuldade para aprendizado básico, por exemplo, fazer contas e alfabetização. O geneticista, quando identifica esta fase, imediatamente faz o diagnóstico da síndrome de Williams. A síndrome de Williams ocorre por uma microdeleção no cromossomo 7q 11.23. Esse exame, esse diagnóstico laboratorial requer exames mais especializados, que é o exame de citogenética molecular, FISH, ou o estudo do array, que vamos ver logo a seguir. Mas, para um geneticista, esse é uma face de fácil conhecimento. Para uma pessoa que está atendendo em saúde pública, nós devemos reconhecer essas alterações de hiperabilidade na linguagem e musicalização e encaminhar, então, para um especialista. Neste caso, nós temos uma história um pouquinho mais complexa. Um menino de 6 anos com o diagnóstico do espectro autista. Aos 4 anos havia sido investigado um cariótipo e análise para a síndrome do X frágil, que havia sido normal. Neste caso, a gente deve proceder a um exame mais especializado do paciente. E identifica-se, então, uma alteração de 5 megabases do DNA do cromossomo 16. Essa é uma alteração nova, não descrita na literatura previamente. Os pais são estudados e não são portadores. Ou seja, essa síndrome aconteceu ao acaso nesse menino, sem que haja qualquer risco para futuras gestações do casal. Como que é esse estudo de microdeleção? Esse estudo de microdeleção, ele é um estudo que aumentou muito a possibilidade de detecção de síndromes de retardo mental.
Hoje é um estudo em que já está na segunda a terceira linha de investigação de uma criança com retardo mental. É uma técnica de molecular que permite análise da estrutura e número de cópias em alta resolução. E ele detecta, então, ganhos e perdas de material genético em regiões específicas do genoma. Tem uma resolução grande, ou seja, cada megabase pode se identificar essas alterações, ou seja, há 600 mil pontos do genoma em que a gente pode identificar microalterações. É aplicado para testar pacientes com anomalias congênitas, retardo de desenvolvimento psicomotor e desordens do espectro autista, mesmo em crianças que não tenham qualquer tipo de malformação. É um exame que ainda é de alto custo, mas ele elimina uma odisseia de exames que muitas vezes o paciente é submetido até o seu diagnóstico. A sensibilidade desse exame em relação ao cariótipo ela é muito maior. O cariótipo detecta em torno de 5% da síndrome de retardo mental e o CGH-Array tem uma abrangência que pode chegar de 30% até 30% de detecção de retardo mental. Então, essa é apenas a detecção e da duplicação, da deleção e da duplicação pelo CGH-Array. A gente identifica, então, neste caso, aqui mais na figura à direita, uma duplicação no material genético, e essa duplicação, então, ela é patológica quando comparado com o DNA de um indivíduo normal. Para a gente ter uma ideia de quando que esse exame deve ser aplicado, então, um paciente com 5 anos de idade, atraso do desenvolvimento, crise de convulsão, malformações cranianas, microcefalia, tem hipertireoidismo e tem espinha bífida. O cariótipo que esse paciente fez foi normal. E o estudo de microdeleção mostrou, então, que tem uma alteração no cromossomo 14, envolvendo, então, um ponto de quebra de 1,48 megabase. Essa alteração compromete o funcionamento de vários genes que associa-se à síndrome, à alteração genética apresentada pelo menino. Esse menino não tem nenhuma síndrome. O que ele tem é uma microdeleção do cromossomo 14q32. Esse é o nome da alteração genética. E essa alteração genética explica o retardo mental dele. Assim por diante, identificamos outras síndromes de microdeleção. Nesse slide, a gente pode ver, então, nas duas figuras de cima, dois indivíduos com a síndrome de Angelman, que ocorre microdeleção no cromossomo 15q 11.3. Nesta mesma região, nós encontramos também indivíduos que podem ter uma outra síndrome genética totalmente diferente da síndrome de Angelman. Síndrome de Angelman dá retardo mental, autismo e microcefalia. E abaixo nós identificamos a síndrome de Prader-Willi. A síndrome de Prader-Willi dá retardo mental e obesidade e compulsão alimentar. Um problema seríssimo de saúde pública, que é a obesidade e a compulsão alimentar associada a uma alteração genética e normalmente também associada ao retardo mental. À esquerda, identificamos então uma menina com síndrome de Angelman, com diagnóstico precoce, que vem por um quadro de ataxia em coordenação motora, não aquisição de linguagem e hipotonia, que tem a síndrome de Angelman, e à direita identificamos dois meninos, que vem encaminhado por hipotonia e tem a síndrome de Prader-Willi. Chama atenção que a alteração genética, a microdeleção, é exatamente na mesma região. Mas se ela é expressa pelo lado paterno, nós vamos ter, então, a síndrome de Prader-Willi, e se ela é expressa do lado materno, nós vamos ter a síndrome de Angelman. Então, mais um exemplo de como é que se deve proceder a investigação genética. Essa é uma menina com hipotonia, mais marcada a partir dos 6 meses, epilepsia e estereotipias de mão. Conforme eu havia dito, a gente tem que estudar, então, não adianta a gente pesquisar síndromes de microdeleção, porque essa nós temos que estudar diretamente o gene. Este gene, então, é o gene MECP2, associado à síndrome de Rett. Há algumas mutações desse gene MECP2,
que podem ser estudadas, mas normalmente o sequenciamento completo desse gene é necessário. Este não é um exame de baixo custo e deve ser feito a nível de especialistas. Há vários estudos no Brasil sobre a etiologia do retardo mental. Esse é um estudo recente que foi publicado no Informe Epidemiológico do SUS em 2000, escrito por geneticistas do Brasil, em que investigou a investigação de retardo mental e doenças genéticas a partir de um estudo transversal em escolas do estado do Rio de Janeiro. Talvez fosse interessante essa leitura, no sentido de identificar a frequência do retardo mental nesta população escolar. Um outro estudo também bastante interessante, feito por grupo do Hospital de Clínicas, uma avaliação de 220 indivíduos com retardo mental institucionalizados em APAES do sul do Brasil e a frequência do retardo mental e das síndromes genéticas identificadas. A frequência aproximadamente fica em torno, conforme o local em que se estuda, podemos chegar então até uma definição diagnóstica de 50% dos casos. O retardo, então, requer inicialmente uma suspeita clínica. O diagnóstico, que ele pode ser clínico, a gente pode olhar para a pessoa e já fazer o diagnóstico. Muitos casos, apenas o diagnóstico clínico não é suficiente, requer diagnóstico laboratorial específico, como, por exemplo, análises bioquímicas e de genética. E o diagnóstico é importante, pois vai levar a decisões terapêuticas, tratamento farmacológico, não farmacológico, segmento multidisciplinar e, bastante importante, o aconselhamento genético. O que é o aconselhamento genético? É um processo de comunicação ou informação a respeito da ocorrência de uma situação de causa ou predisposição genética, seus possíveis mecanismos etiológicos, risco que isso pode voltar a acontecer naquela população, implicação, possibilidades atuais e futuras de prevenção ou tratamento. Então, uma informação sobre a patologia que o indivíduo tem e sobre os riscos dessa patologia voltar a aparecer nesta família. Ele tem como base a verdade, a imparcialidade e a confidencialidade. O aconselhamento genético deve ser só informativo. Jamais o médico deve solicitar ou dizer que o casal não deve ter mais filhos, pois já tiveram algum filho com alguma patologia genética. Apenas deve informar os riscos e a decisão sobre questões reprodutivas deve ser sempre da família, considerando o respeito à individualidade. O aconselhamento genético ele deve preceder qualquer teste diagnóstico pré-natal ou testagem de indivíduos em risco de ter ou desenvolver uma doença. E o tratamento? O tratamento é em vários níveis. A gente pode falar em prevenção primária, redução dos fatores e condição que levam ao desenvolvimento das perturbações associadas. Por exemplo, a vacinação da rubéola previne a síndrome da rubéola fetal. Então, é uma prevenção primária em relação ao retardo mental. A prevenção secundária, por exemplo, tratar a condição associada ao retardo mental de modo a abreviar o curso da doença. Algumas dietas específicas. Se as crianças com fenilcetonúria não recebessem uma dieta específica, elas evoluiriam invariavelmente para um retardo mental grave. Então, a prevenção secundária é tratar com dieta. A prevenção terciária é minimizar as sequelas do comprometimento consequente, por exemplo, uso de anticonvulsivantes e orientações médicas como procedimentos cirúrgicos, entre outros. Atenção multidisciplinar. Todos os pacientes que têm retardo mental devem ser avaliados por fisioterapeutas, fonoterapeuta, terapeuta ocupacional, educador especial, psicomotricista, psicólogo, entre outros, quando necessário. A educação familiar de como lidar com uma situação de ter um filho com retardo mental. A inclusão na escola normal ou escola especial. Sabemos hoje que a maioria das escolas não tem ainda habilidade suficiente de atender a crianças com retardo mental. Necessitam muitas vezes de monitores e uma educação
especializada às suas deficiências. Uma criança com retardo mental de moderado a profundo não deve ser inserida numa escola normal, pois pode se frustrar e pode gerar problemas ainda maiores comportamentais. As crianças que têm retardo de moderado a grave devem ser atendidas em instituições especializadas em atendimento de retardo mental, como, por exemplo, as APAES. Tratamento medicamentoso visa minimizar as comorbidades, por exemplo, as epilepsias e crises de agitação devem ser tratadas medicamentosamente através de uma avaliação neurológica específica. Dietético se aplica a algumas doenças metabólicas hereditárias. No caso, nós temos a doença da urina de xarope do bordo. Em cima temos indivíduos com retardo mental, devido ao diagnóstico tardio e uma dieta inadequada. Abaixo temos uma menina com diagnóstico precoce, sem qualquer tipo de envolvimento ou atraso cognitivo, pois faz uma dieta específica, recomendada por especialistas, o que evita o retardo mental e todas as comorbidades associadas a essa grave patologia. Neste momento, então, eu termino a aula e estou aberta a perguntas da plateia.